Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vou ler mais uma vez. Quando é um versículo só, eu costumo ler duas vezes, né? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quero começar essa mensagem com uma pergunta: qual deveria ser o primeiro desejo de alguém que se diz crente? Qual deveria ser o nosso primeiro desejo? Quando eu olho para o meu coração, qual deveria ser a primeira coisa que eu desejaria dentro de mim? Qual deveria ser a minha maior vontade na vida? Qual é o objetivo de eu estar vivo? O que eu coloquei como meta no meu coração? De tudo que eu desejo realizar. Se eu pedir para uma pessoa fazer uma lista, ela vai colocar ali na lista coisas que ela deseja, coisas que ela intenta fazer. Eu queria reformar minha casa, eu queria trocar de casa, eu queria pôr essa minha casa para alugar e comprar uma outra, ou alugar outra em outro lugar. Eu queria mudar, eu queria ir para uma cidade um pouco mais calma, menos movimentada, ou mais movimentada, ou menos violenta, ou mais bonita, mais bem administrada. São planos. Eu gostaria de nos próximos anos, se eu pudesse, fazer uma faculdade, porque eu nunca fiz, ou talvez eu gostaria de fazer uma outra faculdade, ou fazer uma pós-graduação, ou fazer um doutorado. Eu queria me formar, eu queria atingir um lugar na minha educação que eu nunca estive antes, eu digo na educação acadêmica. Eu queria ter uma formação que me qualificasse melhor, eu queria mudar de emprego, eu queria isso, eu queria aquilo outro. A Bíblia diz que muitos são os planos dos homens, muitos. Os homens têm muitos planos, nós temos muitos planos. Eu gostaria disso, como eu queria isso, como eu queria aquilo. Nós planejamos, nós sonhamos, nós desejamos muitas coisas, é natural. Nós precisamos de coisas, nós desejamos coisas que muitas vezes são necessárias, mas muitas delas também não são necessárias. E aí nós nos deparamos com essa palavra: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Se nós verificarmos aqui esses últimos versículos, a partir do versículo 33, Paulo está dizendo assim para nós: ó profundidade das riquezas. Eu estou falando, nós desejamos coisas, e Paulo está falando profundidade das riquezas. Quão ricas são as coisas que Deus tem para nós, os seus tesouros. Que profundidade, é algo inimaginável. Essa palavra profundidade, Paulo está dizendo num sentido de incalculável, que você não tem como saber, você só consegue ver a superfície, você só consegue ver aquilo que é aparente. Não dá para termos noção da profundidade das riquezas de Deus. Nós não temos como vislumbrar isso que Paulo está vendo. Só que ele fala das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. A sabedoria e a ciência de Deus é uma riqueza incalculável, infindável, profunda, num sentido de ser como se alguém tivesse cavado um buraco e tivesse enchido aquilo com um tesouro, e você não sabe o tamanho do buraco, você só chega ali e vê o topo, e quanto mais você tira, mais tesouro tem, e mais fundo você vê que é o buraco. Qual é a profundidade? Nós não sabemos, mas Paulo está falando, ó profundidade, como se ele estivesse dizendo, isso não tem fim, é infinito. A sabedoria, a ciência, as coisas que Deus sabe, quão insondáveis são os seus juízos, insondáveis. O juízo de Deus nós não compreendemos, é incapaz para o ser humano entender o juízo do Senhor, a forma como Ele é justo, a sua justiça, é insondável. Paulo ele está olhando para Deus, ele está deslumbrado,
Ele está aqui no final do capítulo 11, ele está extasiado com as coisas que o Espírito Santo tem mostrado para ele. Ele tem tido um encontro com Deus de uma forma que talvez eu e você ainda nós não tivemos. Ele está extasiado. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutáveis os caminhos é assim, quando eu acho que Deus quer que eu vá por aqui, daqui a pouco Ele me surpreende, eu vou por ali, e aquele caminho é muito melhor do que o que eu achava que era esse aqui. Vocês estão me entendendo? Paulo experimentou isso inúmeras vezes. Muitas vezes lá em Atos, o autor, que é Lucas, ele está escrevendo, ele fala, e nós estávamos querendo ir para um lugar, e o Espírito Santo falou para nós irmos para outro. Nós queríamos ir para um lugar, o Espírito Santo falou para nós não irmos. Paulo está falando, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Paulo está dizendo, eu não tenho a menor ideia do passo que vem em seguida. Eu não tenho a menor noção do que Deus tem para mim daqui 5 minutos. E eu fico extasiado, eu fico deslumbrado. E aí Paulo ainda continua no versículo 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor... Deixa eu abaixar aqui o volume do violão. Ele fica tocando aqui, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu? É uma pergunta. Quem compreendeu a mente do Senhor? Essa pergunta ela só tem uma resposta. Ninguém. Ninguém compreendeu a mente do Senhor. Ninguém. Os pensamentos do Senhor são altos demais para a nossa capacidade. Hoje, nós não temos condições de compreender o que Deus faz. Um dia nós teremos. A Bíblia diz que assim como Ele nos vê, um dia nós o veremos. Então significa que um dia nós vamos ter uma mente suficientemente funcional para compreender a mente de Deus. Mas mesmo assim eu tenho minhas dúvidas. Quando Paulo fala, quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Você consegue imaginar Deus pedindo conselho para alguém? Eu estou com dúvida, eu não sei o que fazer. Ajuda aí. Tem um monte de irmão que dá conselho para Deus. A pessoa vai orar, ela fala assim, Deus, faz isso, isso, isso. Olha você dando conselho para Deus aí. Nós temos que entender que quem conheceu a mente dele, quem foi o seu conselheiro, quem sou eu para dizer a Deus o que ele deve fazer ou não na minha vida? Eu devo entrar na presença de Deus e falar, Senhor, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo ao meu respeito, o Senhor conhece o meu futuro, o Senhor sabe o que vai acontecer. Então, Pai, está nas tuas mãos, eu confio em Ti, seja feita a Tua vontade. Por isso que Paulo fala, seus caminhos são inescrutáveis. Às vezes eu estou achando que eu vou por aqui, Deus fala, não, você vai por ali. E ai de mim se eu quiser ir por ali. Eu vou quebrar a cara. Por isso que Deus não quer que eu vou por ali. Por isso que Ele quer. Né? Tem gente que acha que é Deus. Se eu for por ali, Deus vai bater em mim. Não. Ele não quer que você vá ali porque ali é ruim. É um caminho ruim. São inescrutáveis. Eu não conheço. Mas Deus conhece. Versículo 35. Quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? Queridos, esse versículo tinha que pregar em muitos púlpitos. Lê com atenção o que Paulo está falando. Quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado? A gente ouve tanto isso por aí. Você tem que dar primeiro para Deus. E Ele vai te dar 100 vezes mais. Não é assim que falam? Você tem que pôr Deus à prova. Tem que provar o Senhor. Você dá primeiro e depois Ele... E aí Paulo vem com essa pergunta e fala, Paulo, você não está frequentando as igrejas de hoje, Paulo. Se Paulo tivesse frequentando as igrejas, ele não ia escrever isso, né? As igrejas que tem por aí. Ele ia falar, não, você tem que dar para Deus te multiplicar. Não, ele ia falar, Senhor, quem lhe deu primeiro? Quem deu alguma coisa para Deus, para que Ele depois o recompensasse? Ninguém. Deus é a origem de tudo. Ele dá primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. O Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, Ele abençoa a nossa vida. Ele não só abençoa a nossa, que estamos hoje caminhando com Ele. Não. A graça do Senhor está sobre toda a humanidade.
se a pessoa aplicar os princípios bíblicos, mesmo sem conhecer a Deus, algumas coisas vão se cumprir na vida dela. Vocês sabiam disso? Se uma pessoa que não sabe, ela coloca um princípio bíblico em prática na vida dela, a semente que ela está plantando, ela vai colher. Uma coisa é o princípio bíblico dar um resultado, outra coisa é ela ter um encontro com Deus. O encontro com Deus leva a pessoa à vida eterna. Amém, queridos? E aí você tem que conhecer alguma coisa, além do que a palavra em si. Você tem que conhecer o Senhor Jesus. Você tem que ter intimidade com Ele. E Paulo está dizendo, quem lhe deu primeiro a Ele? Ninguém, queridos. Deus que deu todas as coisas. Quem que deu a vida? Foi Deus. E aí ele resume. Ele chega no final, no versículo 36, e fala assim, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É tudo dele. Tudo dele. Aqueles desejos que eu falei no começo, de fazer isso, fazer aquilo, sair daqui para lá, vender aqui, comprar ali, mudar, fazer não sei o quê. Esses desejos, eles deveriam ser todos decorrentes de um único desejo. A Ele toda a glória eternamente. É isso que falta muitas vezes na nossa vida. Nós temos que focar a glória do Senhor, a glória dele eterna. E aí eu tenho que entender que eu tenho que viver uma vida honrando a glória do Senhor, dando glória a Ele. E aí, tudo que acontecer na minha vida, se for para a honra e glória do Senhor, eu sou uma pessoa bem-aventurada. Eu não estou dizendo que você não vai ser abençoado, não vai prosperar, que você não vai ter um bom casamento. Não estou falando dessas coisas. Estou falando o seguinte, queridos, qual é o seu maior desejo? O maior. E se pegar a pessoa de surpresa, fora do ambiente da igreja, se um repórter parar você lá na rua agora e perguntar qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior desejo? O meu maior desejo é viver de tal forma que o Senhor Jesus seja glorificado. Aí o repórter com aquele símbolo redondo da emissora dele no peito, você não fala, duvido. O que? Eu vou aparecer para o Brasil todo falando isso? Não vou. Aí é a hora que a pessoa solta o que tem no coração de verdade. Aqui, talvez, você fala, isso é uma pegadinha. Não, meu maior desejo é viver para Deus. Mas na hora que você está lá com o amigo, com a amiga, no momento que, inesperado, e alguém te pega de pronto, qual é o seu maior desejo? Meu maior desejo é ter um emprego melhor. Meu maior desejo é fazer isso, é fazer aquilo. É ou não é verdade? E o que essa palavra está dizendo é que tudo, o objetivo de todas as coisas é do Senhor. É para Ele, por Ele, é dEle. Todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Os nossos desejos deveriam vir única e exclusivamente de darmos toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Isso é dar glória a Ele eternamente. E Ele fala, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que são as demais coisas? Esse caminhão de desejos que as pessoas têm. Esses desejos disso, daquilo. O dia que eu fizer isso eu vou ser feliz. O dia que eu trocar isso aqui eu vou ser feliz. O dia que eu trocar o meu marido eu vou ser feliz. Né, minha irmã? Não pode falar isso não, viu, querido? O dia que eu trocar minha esposa eu vou ser feliz. Não vai trocar coisas. Vender, comprar. Jesus disse que como nos tempos de Noé, os homens estariam casando, se dando em casamento, comprando e vendendo. Ele está se referindo ao fim dos tempos. Mas no tempo de Noé veio o dilúvio e levou aquelas pessoas com todos os desejos dela. Imagine uma pessoa que trabalhou 60 anos e comprou a casa dela. Ela entrou para morar, naquela noite veio o dilúvio. De que serviu? Ficou lá. Ela não estava na arca, ela estava correndo atrás dos desejos. Quando Noé estava pregoando, olha, Deus mandou dizer que vem uma chuva aí. As pessoas falam, Noé, se esse é o seu desejo, fica com ele. O nosso é outro.
Jesus falou, eles estavam preocupados com outras coisas. Estavam preocupados com a vida ali, imediata. E veio a chuva e eles não perceberam. Noé entrou na arca com a sua família, eles não perceberam. Deus fechou a arca por fora, para que Noé não abrisse de novo, para entrar alguém. Foi Deus que fechou a arca por fora, pode ler lá. Porque as pessoas estavam com sonhos, desejos, como eu e você. Nós não somos diferentes daquela geração, não. Nós temos que ter em mente uma palavra-chave aqui nesse versículo. Antes do amém. O amém significa assim seja. O amém é um dos atributos do caráter de Deus e é um dos nomes que o Senhor Jesus apresenta. Ele fala, este é o amém, Jesus é o amém. Mas antes do amém, antes do cumprimento de todas as coisas, antes de Deus instaurar o seu reino eterno, antes de nós entrarmos na glória eterna do Senhor, Paulo usou uma palavra aqui, eternamente. Eternamente. Ele fala, glória pois a Ele eternamente. E o que muitos de nós esquecemos, muitas vezes, é que a vida ela é eterna. E a vida verdadeira, para nós, ainda não começou. Ainda não começou. A verdadeira vida, aquela que é a boa, aquela que vai valer por toda a eternidade, que você vai viver em êxtase, em alegria eternamente, essa ainda não começou. E nós só focamos essa vida aqui que nós temos. E o problema é, onde está o foco do problema? O problema é que as coisas de Deus, elas são eternas. O problema é que as coisas de Deus, elas começam na eternidade, não no temporal, não no que nós estamos vivendo agora. Temporal não é chuva não que eu estou falando. Estou falando agora, o momento de tempo, o momento. A pessoa quer viver o momento, ela quer, é muito comum nós ouvirmos isso, eu tenho que aproveitar. Eu tenho que aproveitar, se fala muito, tem que aproveitar a vida, eu tenho que aproveitar. Eu já vi, queridos, irmãos dentro da igreja, falam, não, deixa ela aproveitar, ela é jovem. A pessoa amargurada, está lá com a vida dela, olha para trás e fala, meu Deus, se eu fosse jovem eu ia aproveitar toda a minha vida. O que significa esse aproveitar? Não tem muito a ver com o que está escrito aqui não, viu, queridos? Geralmente quando alguém fala em aproveitar a vida, ela não está falando nada do que está escrito em uma linha das escrituras. A não ser falando lá de Balaão, que amou o presente século. Falando de homens e mulheres que amaram o presente século. É o que Paulo diz. O presente século, a presente vida, o mundo que nós vivemos. A pessoa amou mais isso, ela esquece do eternamente. Nós vamos viver eternamente. E essa eternidade, ela é definida hoje. Hoje você está definindo a sua eternidade. Hoje eu estou decidindo onde eu vou passar a minha eternidade. Nós pensamos em curto prazo. Nós pensamos muito curto, queridos. Parece que as coisas vão acabar daqui 10 anos. Às vezes a pessoa está aí com 40 anos e fala, nossa, já estou no fim da vida. Aí olha a pessoa com 70 anos de idade. Se você tem 40, ainda tem mais 30 pela frente. Mas passa assim, ó. Ao mesmo tempo que é muito, é pouco. E perto da eternidade, 70 anos não são nada. O tempo de 70 anos, numa eternidade não significa nada. Nada, é pouco, é pequeno, é irrisório, é um pingo na história daquilo que é eterno. 1000 anos é muito? Não, para a eternidade não é nada. 10 mil anos, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 1 trilhão de anos, não, é pouco. A eternidade é para sempre. E o que nós temos guardado para a eternidade? Quais são os nossos valores? Nós temos buscado coisas eternas ou nós temos buscado coisas que vão ficar aí? Porque um dia o dilúvio vem. Não vem mais em forma de inundação. Mas um dia, meu irmão, minha irmã, tudo que nós temos buscado hoje vai ficar aí para alguém. Se não quebrar, se não estragar, se não ir para o ferro velho, se não for demolido para ser construído outra coisa no lugar, é ou não é verdade? Vai ficar tudo aí.
Ah, mas eu vou deixar para os meus herdeiros. Pois é, mas vai ficar aí. E quem vai para a eternidade? Você. O seu caráter. Aí nós chegamos lá e descobrimos que pela nossa urgência de vivermos o aqui e o agora, nós perdemos o melhor da eternidade. Que era a eternidade ao lado do Senhor. Porque tudo é para Ele. Por Ele. Eu estava, anteontem, estava lendo algumas coisas, e eu vi um rapaz lá que escreveu sobre propósito de vida. Não tem nada a ver com a Bíblia. Ele estava falando sobre outras coisas. Ele estava defendendo uma teoria sobre propósitos. Pessoas que definem metas, traçam metas e colocam um propósito na vida. Então ele fala assim, tem pessoas que falam assim, olha, um dia eu quero ter uma grande empresa, e eu quero chegar ao ponto de faturar 1 milhão por ano. É uma meta até que não é tão grande. Faturar 1 milhão por ano, para empresas médias, até pequenas, é atingível. E ele fala, a pessoa põe todas as energias dela para alcançar aquilo. Vamos supor que ela leve 10 anos, e ela finalmente atinge. Quando ela chega nessa meta, e ela atingiu, acabou a vida dela. O propósito dela foi atingido, perdeu a graça. Se o seu propósito é conseguir alguma coisa e você traça aquela meta, a hora que você atingir aquela meta, acabou, querido. Ele estava falando sobre essas coisas. O objetivo tem que ser algo que transcende aquilo que possa ou não ser atingido. Tem que ser algo inesgotável. Ele estava falando, e olha, queridos, não tinha nenhum viés cristão, nada a ver com Cristo. Ele, um homem que não está falando de Deus, e pelo menos pelo que eu vi, ele não é cristão, ele tem a consciência de que quando o homem atinge esses objetivos materiais, depois vem uma sensação de vazio. A pessoa atingiu, acabou, e aí? Eu pensei que eu ia morrer de felicidade, e não é isso. Está faltando alguma coisa. Será que eu tenho problema? Será que eu estou maluco? Eu acho que eu estou com depressão. Não sei, eu acho isso, eu acho aquilo. Puxa, mas eu pensei que quando eu atingisse, quando eu conseguisse isso, quando eu conseguisse aquilo, ia ser tudo diferente. Não, não é. Você traçou uma meta e atingiu. Se a sua vida depende daquilo para você ser feliz, a hora que você atingiu, acabou o sentido da vida. Por isso que algumas pessoas, cheias de fama, de riqueza, que você olha para ela e fala, não falta nada. O que elas fazem? Aí você fala, ué. Aí você fala assim, se eu tivesse tudo que ela tem, eu não ia me matar jamais. Ia também. Sabe por quê que você ia? Porque você está falando, se eu tivesse tudo que ela tem. Você está olhando para as coisas que ela buscou. E você acredita no fundo, que essas coisas te fariam feliz. Significa que o Senhor não é a fonte da sua alegria. Vocês estão entendendo? Se eu olho para a eternidade, se eu olho que tudo vem do Senhor, tudo é para Ele, é dele, é para Ele. Se eu estou bem com o Senhor, o resto, eu posso até chamar de resto. Por isso que Jesus falou, por isso que o salmista diz lá, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Desejo, a Bíblia fala de desejo, ele fala, desejo não é errado, mas o problema é que o irmão fica correndo atrás de desejo. E sabe qual é o pior? Vou contar um segredo para vocês, que eu acho que vocês não sabem disso, presta atenção, não conta para ninguém, mas vocês sabiam que tem algumas pessoas que buscam a Deus só porque elas querem que os desejos delas sejam alcançados? Eu sei que não é caso de ninguém aqui, né? Mas tem, está assim, ó. A pessoa fala que está buscando a Deus, ela não está, ela está buscando os desejos dela. E alguém disse que se ela fosse na igreja e fizesse A, B ou C, os desejos dela aconteceriam. Vocês sabiam disso? Óbvio, não conta para ninguém, viu, querido? Esse é o problema. E Jesus fala, meu irmão, reino dos céus, olha para Ele, busca isso, busca a justiça, e as demais coisas
fica tranquilo, você vai ter. O duro é o equilíbrio. Então, como eu quero tudo isso, mas Jesus falou que eu tenho que buscar o primeiro reino dos céus. Então eu vou buscar porque eu não quero o reino dos céus, eu quero isso. Mas eu busco o reino porque eu quero as bênçãos. E aí Deus acredita em mim, fica tudo bem e eu sou abençoado. E aí sabe o que acontece quando a pessoa recebe o que ela quer, o que ela busca? Porque ela não queria Deus, ela queria ser abençoada. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele. Tem gente que está dentro da igreja buscando dons. Senhor, eu quero os dons do Espírito. Eu pergunto, para quê? Nós devemos desejar dons do Espírito? A Bíblia diz que sim. Paulo fala que a gente tem que zelar em buscar os dons. Nos esmerarmos, fazermos isso. Mas para quê? Eu te pergunto, para quê? Para você ter dom e ser admirado? Para você se sentir mais espiritual? Ou para dar toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor? A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, se você beber ou comer, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. A Bíblia está falando, querido, tudo que você for fazer, faça focando a honra e a glória do Senhor. Esse é o objetivo da nossa vida. Nós temos que focar isso. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então você vai comer uma comida bem gostosa que você ama, come essa comida e fala, Deus, olha que bênção essa comida que eu estou comendo, como o Senhor é bom para mim, como eu amo o Senhor. Mas ainda que eu não tivesse tudo isso aqui, Senhor, na minha mesa, ainda eu vou glorificar o Senhor até o final da minha vida. Eu não glorifico ao Senhor porque eu tenho uma boa comida, porque eu tenho uma boa roupa. Não, eu glorifico ao Senhor porque eu te amo. Independente de eu ter ou não qualquer coisa, eu te amo. E aí, se Deus te abençoar muito, você não vai embora. E se Deus também não te abençoar nada, você também não vai embora. É ou não é verdade? Porque nós cantamos um louvor aqui logo no começo. Nós cantamos, é suficiente a mim. Você cantou isso, meu irmão? Cantamos. É suficiente a mim. Não foi que nós cantamos? Estou dizendo, Senhor, o Senhor é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Mas aí as coisas não vão do jeito que nós esperamos. E aí nós mostramos para Deus e para nós mesmos que Deus não é suficiente. Que nós queremos que as coisas aconteçam. E se não acontecer, eu fico triste, eu fico chateado com Deus. Eu fico chateado com as coisas do Senhor. Eu quero ler esses 3 pontos que Paulo coloca para nós. Dele, 1. Por ele, 2. Para ele, 3. Em primeiro, ele fala que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. É tudo dele. Mas eu não quero falar de coisas. Você crê que no meio de todas as coisas está você? Estou eu? Vocês me entenderam? Se ele está dizendo que todas as coisas são dele, por ele e para ele, você crê que nós então estamos incluídos nessas todas as coisas? Sim. Então eu posso reler esse versículo dizendo assim, porque dele, por ele e para ele somos nós. Ou eu posso dizer de outro jeito, você é dele, você vive por ele e você vive para ele. Porque se são todas as coisas, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Eu posso colocar qualquer coisa, eu posso inclusive colocar a mim mesmo. Eu sou dele. Eu vivo por causa dele. E eu tenho que viver para ele. Para que ele receba toda a honra e toda a glória. Somos dele então.
A Bíblia diz, Pedro especificamente diz, que nós fomos resgatados. Pedro fala isso. Nós fomos resgatados. A palavra resgate que a Bíblia usa é no sentido de que se como nós estivéssemos na mão de um senhor, se nós fôssemos um servo de um senhor muito mau, que nos judiava, que nos impunha uma escravidão injusta, desumana. Então ele foi lá e resgatou, ele nos comprou, ele foi lá e pagou o preço, para que eu e você saíssemos daquela servidão cruel. E ele trouxe você para ser o seu servo. E ele fala: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Eu não sou um senhor como que você tinha antes. Ele nos resgatou. Ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro. Não, Jesus não usou prata ou ouro para nos resgatar. Não, ele fala: fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós vivíamos todos de uma maneira cultural, mundana, igual todo mundo. E ele está falando, Jesus, ele te resgatou, e não foi com ouro e com prata. Qual foi o preço que ele pagou, meu irmão? Qual foi a moeda que ele usou? Foi o sangue. É isso que Pedro está dizendo. Você foi resgatado. Então, quando você lê isso, porque dele, ele está dizendo, Paulo está dizendo, querido, você é de Deus. Ele pagou um preço por você. Ele te resgatou, ele nos comprou. Nós somos dele, nós fomos comprados por um precioso sangue dele. Toda vez que você lê na Bíblia essa passagem, dele, você tem que lembrar: eu sou dele. Ele me comprou. Eu estava sendo vendido lá como escravo, ninguém estava me dando valor nenhum. Ele foi lá e pagou o preço, me tirou das garras da morte, me deu vida. Eu sou dele. Nós temos que entender, queridos, nós somos do Senhor, propriedade santa de Deus. Em segundo lugar, ele diz aqui, por ele. Por ele. Se você está vivo hoje, é graças a ele. Imagina uma pessoa que está caindo no abismo. Imagina lá a pessoa pendurada na beira do precipício e está acabando a força. Você sabe que daqui mais 1 minuto, 2 minutos, seus dedos não vão aguentar. Você vai escapar e vai cair no abismo e vai morrer. Aí quando você menos espera, uma pessoa vem, pega a tua mão e te traz e te põe aqui em cima. A partir daquele dia você vai falar o que sempre? Eu estou vivo graças a pessoa que me salvou. Não é isso? É isso que ele está falando aqui. Por ele, por causa dele, é por ele. Ele nos salvou. Quando eu falo que Jesus é o Salvador, é o nosso Salvador, ele te salvou da morte, te salvou da condenação, ele te salvou. Você estava indo para o abismo, ele estendeu a mão, ele te tirou da morte, te resgatou. Paulo fala lá em Efésios, ele fala assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A Bíblia diz que nós, antes de termos um encontro com Deus, nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E a Bíblia diz que ele nos vivificou. Ele nos trouxe da morte, ele nos salvou. Nós já estávamos declarados como mortos, ele nos salvou. E ele fala, em outro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E ele fala, todos nós andávamos dessa forma, nós andávamos na carne, nós andávamos no pecado. A maioria aqui falava palavrão à torta e direito. Hoje não fala mais. Por quê? Porque você é dele, você vive por ele. Nós vivíamos enganando, mentindo, nós odiávamos, nós tínhamos um monte de problema, fofoca, falava mal. Hoje Cristo, o que ele fez na minha vida, ele me constrange a não fazer mais essas coisas. Ele fala, ó, entre os quais todos nós antes andávamos dos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está dizendo isso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Porque você é dele, e hoje você vive por ele, por causa dele. Por causa do que Jesus fez, eu e você, nós temos vida. E o terceiro, agora que eu entendo que eu sou dele, porque ele me resgatou, agora que eu entendo que eu estou vivo graças a ele, agora eu decido viver para ele. Parece que é tudo uma coisa só, mas não é. Eu entendo que eu fui comprado. Eu entendo que ele me salvou. Então eu decido agora. O Senhor é o meu resgatador. O Senhor é o meu salvador. Mas agora eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Como diz lá em Deuteronômio: Senhor, fura minha orelha na porta lá da tua casa, porque eu quero te servir agora, porque eu quero. Eu quero. Eu sou um escravo que ao invés de eu ser liberto, eu quero servir ao Senhor por amor. Pelo Senhor que eu estou vivo. O Senhor me comprou. Então o que ele diz aqui? Dele, eu sou dele. Eu vivo por causa dele. Então eu vou viver agora para ele. Eu vou viver para o Senhor. Paulo diz em Gálatas: já estou crucificado com Cristo. E vivo. Eu vivo. Paulo falou: eu fui crucificado, mas eu estou vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Hoje eu vivo pela fé do Filho de Deus. Eu vivo para ele. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque dele, por ele e para ele é a nossa vida. São todas as coisas. Eu e você, nós temos que encontrar uma motivação. Uma motivação. Do mesmo jeito lá que o palestrante que eu vi a explicação dele, ele disse que se você tiver uma meta atingível, você corre o risco de atingir. E aí você perde a razão de viver. A pessoa que fala que o dia que ela comprar um sapato tal, ela vai ser feliz, a hora que ela compra o sapato, ela vai achar: não, eu acho que eu errei na cor. Eu acho que errei no modelo. Não era esse. Não era essa marca. Não era esse preço, e ela continua com vazio. Daqui a pouco ela está com 250 pares de sapato no guarda-roupa, e vai a amiga dela lá ver, ela só falta cair dura. Nossa, se eu tivesse tudo isso de sapato, eu era a mulher mais feliz do mundo. Queridos, para com isso. Ela não é, por isso que ela tem esse monte. O acumulador, aquela pessoa que vai acumulando tralha na casa dele. No fundo, ele tem o desejo de preencher alguma coisa. E o segredo é que é só o Senhor. Só o Senhor. Se você tiver Jesus, aí tudo que vier, querido, você vai ser muito mais feliz. Mas porque você já tem a razão de viver, a motivação. A nossa motivação tem que ser algo eterno, como Deus é eterno. A minha motivação tem que ser: Senhor, eu quero viver para a honra e glória do teu nome. Porque nós podemos viver aqui um tempo e recebermos aplauso das pessoas. Eu e você, nós podemos receber a admiração das pessoas. E isso passa. Passa. O cara quando é... Vamos pegar um ator famoso. Quando ele estava começando lá, fazendo aqueles programinha bobo, que ninguém dava muita atenção, o sonho do cara era ser reconhecido na rua. Pega aí esses programinha... mais ou menos, que está começando agora, que tem ator que ninguém conhece, vai entrevistar ele. Ele quer dar entrevista para todo mundo, ele quer estar aqui, ele quer estar ali. Se alguém vem pedir autógrafo, ele já sai dando. Alguém quer autógrafo? Eu estou dando. Começa a ficar famoso, ele já começa com aquilo: a imprensa não me dá sossego, não é assim? Já convida, já não é em tudo que ele vai, já não é qualquer festa. Daqui a pouco o cara está trancado dentro do apartamento, ele não pode ver fotógrafo, não pode ver repórter, ele não quer nem assinar nada. Você vai pegar a assinatura dele para fazer uma baixa assinada, ele já te dá um tapa achando que você quer autógrafo.
Todo mundo quando começa a sonhar, eu queria ser famoso. A hora que está famoso, está lá. Não aguento a fama. Mas se você tiver Cristo na sua vida, se o seu foco, se a sua meta, a sua motivação for glorificar a Deus, aí se você for famoso, não vai fazer nenhuma diferença. Se você alcançar todos os objetivos, todos os seus desejos, não vai fazer nenhuma diferença, porque você tem Jesus na tua vida. Você tem ao Senhor, a sua motivação é glorificar a Deus. Então tanto faz, tanto faz. O que acontecer de bom ou de mal não tem problema. O que importa é glorificarmos a Deus. Ele termina o versículo dizendo: glória, pois, a Ele, eternamente. Eternamente. E é assim, nós vemos essas coisas acontecer. Nós vemos, por exemplo, pessoas que ainda não têm esse foco de glorificar a Cristo dentro do ambiente da igreja. Nós vemos pessoas com o tempo se esfriando, vai se acostumando. Parece que é a mesma mensagem, é o mesmo louvor, é o mesmo formato. E as pessoas vão esfriando. Com o tempo elas vão se acostumando com a exortação, elas vão se acostumando com o pastor, com a mensagem, com a música. E ela começa a pensar: caramba, eu não sinto mais. Não sente, querido, porque onde está o seu coração? Seu coração está em Cristo? Ou você está esperando alguma coisa? Alguma coisa que não seja um relacionamento com Deus? Para nós mantermos essa chama viva no nosso coração, então tem que ter duas coisas. Primeiro, o foco. Nós temos que olhar para o que Paulo falou. A glória seja para Ele eternamente. O que é glória? Glória. Todo mundo que entra numa competição, quando ela vence, ela ganha uma recompensa, é ou não é? Toda competição tem uma recompensa, não tem? Mesmo que seja uma medalha fake. Medalha de ouro, você vai ver uma casquinha dourada, né? Não tem problema. É ou não é? O Ronaldo ganhou um monte de medalha, né, Ronaldo? Você ganhou alguma de ouro maciço mesmo? Não, né? Não. Ronaldo corre, viu, queridos? Corre. Ele corre e vive ganhando medalha de participação, né? Enfim. Mas ganha. Tem irmão que não corre. Só corre dos credores, né? Paulo fala, as pessoas se esforçam tanto por uma medalha corruptível que estraga, que não vale nada. Nós deveríamos estar preocupados com coisas eternas. Coisas que você só vai atingir quando Jesus voltar. Coisas que você vai preparando, fazendo. E quando Ele vier, Ele vai te encontrar ativo. Você tem que se envolver com alguma coisa. Porque se você ficar vindo nesse lugar, ou em qualquer outro lugar, sentando e ouvindo mensagem, engordando espiritualmente, e não fazendo nada com isso, indo aqui, indo ali, ouvindo, amém. Daqui a pouco você não aguenta mais. É natural. Nós temos que fazer alguma coisa que leve a glória e a honra para Deus. Eu falei numa competição, o vitorioso, ele leva a honra e a glória. Ele é condecorado, ele recebe uma medalha. Um herói de guerra, quando ele volta da guerra, pelo menos em países decentes, eles dão lá uma medalha de honra para a pessoa, eles glorificam aquela pessoa, eles colocam ela num lugar lá e tem honras, eles homenageiam as pessoas. É o que Paulo está falando. Tudo é de Deus, é dele, você é dele, você vive por causa dele e você tem que viver para ele. Então, queridos, toda honra, toda homenagem, todo louvor é devido ao Senhor eternamente. É Ele, é Ele. Nós temos que viver para levarmos glória a Deus, para darmos medalhas para o Senhor, para condecorarmos a Deus. Nós temos que honrar a Deus com a nossa vida. A nossa vida tem que ser um troféu para Deus. É isso que Paulo está falando. No contexto do que eu estou dizendo, porque o que Paulo está falando aqui é muito amplo. Ele atinge todas as coisas. Mas do que eu quero falar com vocês essa noite? A pessoa tem prosperado, Deus tem abençoado, glória a Deus, Deus tem me abençoado. Faz alguma coisa para a glória dele, com a bênção que Deus tem te dado. Financia a obra do Senhor, abençoa.
sustenta o ministério, sustenta alguém que está fazendo a obra, ou faça. Deus tem te abençoado financeiramente, faz alguma coisa. Deus, ele te tirou de experiências ruins, você passou por maus bocados na sua vida, e hoje você olha para trás e fala, foi Deus. Queridos, honra a Deus, ajuda alguém agora, faz alguma coisa para trazer alguma pessoa a conhecer a Cristo. Gasta um pouco do teu tempo, mostrando que você é capaz de devolver para Deus um pouco do que Ele te deu. Ah, glória a Deus, Deus usou um irmão, e graças a esse irmão, graças a essa irmã, hoje eu conheço a Cristo. Só que agora, se depender de mim, esquece. É disso que eu estou falando. Ah, eu sou muito grato porque Deus usou aquele ministério ali. Aquele ministério me abençoou. Agora, se depender de mim, aquele ministério vai fechar as portas. Vocês estão me entendendo? Tudo é dele, tudo é por ele, e para ele. E nós, como é que nós falar só a ele a glória eternamente? É muito fácil. Nós temos que glorificar ao Senhor. Deus te abençoou, meu irmão. Te abençoou, você é grato. Põe no teu coração, ora, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero também que a minha vida leve alguém a ser abençoado, para que o Senhor receba toda a honra e toda a glória eternamente. Ah, o Senhor está me abençoando aqui na área da minha vida, eu passei por isso. Hoje eu tenho um amor tão grande por causa do que Deus fez por mim, que eu vou fazer alguma coisa também. Eu vou gastar um pouco da minha vida, eu vou investir um pouco do meu tempo, para ver se eu consigo trazer alguém também para Cristo. Tirar alguém que está indo para o inferno, trazer ele para o reino dos céus. E isso vai trazer honra e glória para Deus. Vocês estão me entendendo? Porque se nós não fizermos nada, meu irmão, daqui a pouco você vai estar saturado com tudo isso. Se nós não nos envolvermos, daqui a pouco você cansa. Ouvir, aprender, não fazer nada, daqui a pouco eu não te vejo mais aqui. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que dar glória e honra a Deus. E é isso. Colocamos a Deus como nosso único objetivo, agradar ao Senhor. Lembrando, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você é dele. Você vive, nós vivemos por causa do que ele fez. Então, nós temos que viver para ele, porque ele pagou um alto e bom preço por nós. Graças a ele, hoje ainda eu estou vivo, e eu tenho uma boa vida. Eu não sei onde eu estaria hoje se eu continuasse no mesmo caminho que eu estava antes. Deus me colocou na rota, e eu sou grato. E aí Deus fala, meu querido, está feliz com o que eu fiz para você? Vamos fazer isso na vida de outra pessoa? Vamos mostrar para outra pessoa que Jesus é bom? Esse é o convite do Espírito Santo para você nessa noite. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ficar forte? Você quer estar sempre dando glórias a Deus eternamente? Sirva ao Senhor. Faça alguma coisa. Ah, mas eu não posso pregar o evangelho. Não estou falando de fazer coisas, às vezes muito grandes. Não, coisas pequenas. Sirva a Deus, glorifique a Deus. Mas em primeiro lugar, isso só vai ter sentido se um dia alguém te parar, te pegar de surpresa e perguntar, como eu falei no começo, qual que é o seu maior desejo? E aí, ao invés de você responder, ter um filho, casar, trocar de carro, trocar de casa, não, a primeira coisa que vai vir na sua mente, de verdade, você não vai precisar pensar para fazer isso. Qual é o seu maior desejo? Glorificar o Senhor eternamente. O dia que esse for o seu maior desejo, o trabalho do Espírito Santo na sua vida está sendo com sucesso. E você vai glorificar. Porque não tem um que não deseja isso, que não acabe glorificando a Deus. Eu tenho certeza que todos nós, Deus tem um plano maravilhoso nas nossas vidas. E na sua não é diferente, não. A diferença, por que uns glorificam a Deus e outros não? Como eu falei outro dia, eu não sei responder o porquê que as pessoas tomam determinadas decisões. Eu não sei. Só Deus sabe. Só Deus sabe que alguns aqui, nessa noite, ou pessoas que estão nos assistindo, só Ele sabe. Quem fala, eu vou querer servir a Deus. Eu vou querer glorificar a Deus com a minha vida. E outros vão falar, não, isso aí não é para mim não. Como eu falei, aquele irmão ali foi uma bênção para a minha vida. Hoje eu conheço a Jesus por causa dele. Mas se dependesse de mim, ele ia ficar lá perdido.
porque eu não vou fazer nada. Tem gente, um monte, a maioria. A maioria, inclusive, fica incomodada com esse tipo de palavra, porque fala, não quero. Mas lembre-se que nós somos dele, porque ele nos resgatou. Nós vivemos por causa do que ele fez. Vivemos, que eu falo, a vida eterna. A vida eterna que nós temos por causa dele, e por isso ele é merecedor de que nós vivamos para ele, para que no final toda a glória seja para ele eternamente. E aí se cumpre o propósito de Jesus na nossa vida, que é o amém. Amém?